falando em Lula, uma reportagem da Folha de hoje informa que a cúpula do PT, viu, Vera, Madu e Luciana, o PT, essa cúpula do partido aconselhou o Lula a se reaproximar do empresariado nacional. Eles acham que fazendo esse aceno, Lula deixaria de ser pintado como um extremista na disputa do ano que vem. Voltaria a figurar como uma figura de centro-esquerda, algo que o elegeu, né, nas outras vezes. Além das sugestões a Lula, a direção do PT elaborou um documento com as prioridades do partido para as eleições de 2018. Olha só, Vera, começo com você. São 3 pontos principais aqui do partido. Eleger o Lula para a presidência, aumentar a bancada de deputados e de senadores e consolidar e ampliar a presença nos governos estaduais e nas assembleias. Quais as chances, Vera, do PT destroçado do jeito que está conseguir alcançar esses 3 objetivos? É possível pelo menos um deles? Eu acho que os 3 objetivos são bem ambiciosos e difíceis para eles. Você veja que mesmo no caso do Senado, eles já são mais realistas e dizem que a prioridade é apenas reeleger os que já estão lá. Mas veja a dificuldade, né? A maioria de quem está lá é quem está enrolado na Lava Jato. Então, muito complicado, Patrick. Eu acho que o Lula, se for candidato, se conseguir ser candidato, tem uma chance boa de estar no segundo turno, por esse recall, pelo fato de que ele tem mais de 20% hoje nas pesquisas, etc. Mas daí a se eleger é muito difícil. No segundo turno, acho que ele tem uma rejeição grande e deve enfrentar um todos contra ele. E esse chamamento aí estratégico para que o PT volte a se reaproximar a se aproximar do empresariado, soa muito fake diante do figurino que o Lula vestiu agora, que é um figurino de um esquerdista latino-americano estrito sensu, ali dizendo que vai fazer controle da mídia, que vai fazer, vai rever todas as privatizações, todos os atos do governo Temer, inclusive a reforma trabalhista, inclusive o teto de gastos. Vai soar muito mais fake ainda uma guinada agora para agradar o empresariado, ainda mais quando a gente sabe agora, diante das revelações do Antônio Palocci, que aquela carta ao povo brasileiro nada mais foi do que uma estratégia de marketing, e não era nenhuma conversão real, nenhuma coisa na qual ele acreditava mesmo. Aí o Palocci virou ministro, eles acabaram implementando aquele programa porque sabiam que era um programa que cairia bem na época, mas agora eu acho que o Lula já se afastou muito desse script, é difícil fazer uma guinada e voltar. Madu, o que você acha? Olha, uma coisa é o PT, outra coisa é o ex-presidente Lula, na minha opinião, né? Cada vez um mais está distante do outro. Eu vejo, por exemplo, esses índices do Lula hoje nas pesquisas, eu atribuo isso muito mais à ignorância das pessoas, à falta de acesso à informação e pessoas que hoje são reféns de programas pseudo-sociais, de esmolas que foram institucionalizadas nos últimos governos, né? Em que, de certa forma, tornam cativo uma parte importante dos eleitores, né, que ficam reféns mesmo, foram sequestrados por essa quadrilha por meio de políticas pseudo-sociais, porque não são políticas para acabar com a pobreza, são políticas para retroalimentar essa pobreza. Então só assim eu consigo explicar ainda esse recall todo que o Lula tem, né? É espantoso a quantidade de, infelizmente, compatriotas que por ignorância, não no sentido de menosprezo da palavra, mas no sentido, né, de não ter acesso à informação, de não ter acesso à educação, por, enfim, ignorância estrutural, não conseguem, não podem discernir, né, do que foi feito nesses últimos 13 anos no Brasil. Mas o PT, por outro lado, a única agenda que o PT tem é recuperar, ou será que isso é recuperável, um mínimo de confiança, de ética, porque o PT foi o partido que foi o veículo de tudo que teve de errado, de podre, né, de ilegal no Brasil nos últimos anos, em consórcio com o PMDB. Eu não consigo enxergar de nenhuma forma vasos comunicantes, ou seja, conexão entre quem vota no Lula ou vota no PT. Hoje as pessoas, o descrédito do PT existe inclusive entre aqueles que apoiam o ex-presidente Lula. O PT, vocês viram nas últimas eleições
eleições municipais. O PT sofreu uma derrota severa nas urnas. E eu acho que esse processo vai continuar agora em 2018. Né? O PT pode montar a agenda que quiser, se achar de centro-esquerda, de extrema-esquerda, de esquerda meso a meso, quatro queijos, não interessa. Né? O PT, na minha opinião, como partido, acabou. Acabou mesmo. Luciana, você acha que o Lula consegue convencer algum empresário com essa tentativa de afago ou dificilmente isso vai acontecer? O que você acha sobre esse ponto da fala do Lula? Do partido, melhor dizer, do PT. Eu não sei se vocês concordam, mas o grande problema também é que Lula é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que tem apoio popular. A gente não tem um outro candidato ainda que consiga assumir esse papel. Dentro do PSDB tem racha, não se sabe exatamente se o governador Alckmin vai ser o candidato. Não tem um nome forte para fazer frente a Lula nesse momento. Pode ser também essa uma das explicações por conta aí de tanta gente lembrar de Lula quando fala em eleição presidencial. Agora, realmente, ele vai enfrentar muita resistência se ele conseguir ser candidato. Entre os empresários, já há um certo pé atrás do PT voltar e tomar, mudar situações que hoje eles já consideram consolidadas, porque o setor produtivo gosta desse novo modelo no Ministério da Fazenda, por exemplo. Esse novo modelo que foi instituído no governo não é popular, mas a expectativa é de que dê resultados no médio e longo prazo. Então tem que ver também se vai ter um outro candidato à altura do ex-presidente Lula mais conhecido. Porque o que a gente vê hoje são nomes, são conhecidos aqui e ali. O presidente o ex-presidente é conhecido nacionalmente. Talvez essa pode ser a explicação para a intenção de voto elevada do ex-presidente Lula e também pela rejeição grande que ele enfrenta em boa parte do país. Agora, Vera, até pegando o gancho aí do que disse a Luciana, tudo depende também do dia 24, né? Porque a gente pode ter o líder nas pesquisas fazendo uma campanha para um cargo que a própria lei o impede de reocupar, né? Quer dizer, tudo vai depender do que acontecerá no dia 24, né? Eu acho que a tendência no dia 24, por tudo que a gente vem falando aqui, por tudo que a gente acompanha, é que o TRF4 confirme a sentença do juiz Sérgio Moro, talvez até agrave a pena. Isso tem acontecido em muitos casos. É comum o TRF4 ser mais incisivo na aplicação da pena do que o próprio juiz Sérgio Moro. Então, quanto a isso, acho que mesmo o PT tem pouca esperança. Eu recebo aqui, por exemplo, de deputados do PT por WhatsApp, um abaixo-assinado em favor do Lula, contra esse tipo de tentativa de vitimização do Lula que tem sido a tônica do PT. Agora, eu acho que a Luciana tem razão quando ela fala sobre a dificuldade dessa estratégia de reaproximação com o empresariado, pelo seguinte, muito também em função do que foi o governo Dilma Rousseff. O empresariado tem pânico e pavor da história da tal da nova matriz econômica que a Dilma tentou implementar e que resultou nessa recessão prolongada, da qual a gente está saindo mal e mal agora. Então, é muito difícil que o empresariado embarcasse numa cantilena dessa do Lula, a não ser que fosse contra um outro candidato que eles considerassem mais arriscado. E isso explica um pouco também essa tentativa aí do PT de bancar o lobo bonzinho com o empresariado, que é uma tentativa de se diferenciar do Jair Bolsonaro, que é outro que eles acham que é visto como imprevisível pelo mercado, pelo empresariado, que então o Lula seria alguém mais previsível por já ter sido presidente, por ter, neste período da sua presidência, feito uma política amigável com o mercado, por assim dizer. Mas é uma estratégia muito difícil de colar. Madu, interessante essa análise que a Vera fez, né? O Lula tentando se descolar um pouquinho do próprio Bolsonaro, né? Tentando se é que é possível, né? Essa pelo menos uma pequena reaproximação com o empresariado, né? Por isso que eu digo, Patrick, que os eleitores, né, esperam desesperadamente o aparecimento de um candidato de centro, né? Um candidato, é o que eu estou dizendo, o Brasil é uma espécie de montanha-russa política e os brasileiros estão cheios de andar de montanha-russa todo dia, né? Chega de emoção. As pessoas hoje estão querendo
digamos assim, uma estabilidade maior, né? E principalmente os investidores, principalmente os empreendedores, eles estão procurando um país em que você tenha uma estabilidade política maior para que a economia possa retomar o seu andamento minimamente normal. Então, eu vejo, quando você tem dois polos opostos, né, tem Lula do lado, Bolsonaro do outro, essa polarização, né, ela está deixando muito clara que a expectativa geral das pessoas está em torno de uma terceira via, de um terceiro movimento, de um candidato de centro, com um outro viés, que não seja um viés populista, como os dois candidatos apresentam, um certo viés até demagógico, mais por um, por outro, mas assim, eles são mais ou menos farinha do mesmo saco, né? Aquele negócio, os extremos do infinito se encontram. Então, é o que eu volto a falar, o que no final do ano passado, quando o Alckmin foi levado à presidência do PSDB, né, que a primeira tarefa do Alckmin, se ele quiser ter qualquer futuro das próximas eleições, é unificar o PSDB, né, que é um balaio de tucanos, né, não é um balaio de gatos, é um balaio de tucanos, né? Se aqueles bicudos todos passarem a se entender que não é tarefa fácil, aí que o Geraldo Alckmin vai ter que buscar na sociedade o apoio que ele precisa. Mas a questão é a seguinte, entendeu? A agenda correta para o Brasil não é uma agenda, não é um mundo cor-de-rosa, não. O problema, qualquer governo sério no Brasil vai ter que enfrentar e fazer reformas e tomar muitas decisões, tomar muitas medidas que não são populares, que não são amargas. Mas, infelizmente, é o que tem que ser feito, né, para que a gente possa reorganizar minimamente o país.